Na última sexta-feira, eu estava com a minha esposa assistindo ao 5º episódio de Ruptura, quando eu tive um insight interessante sobre a minha vida e sobre como é ser diagnosticado com TDAH. Quando eu comecei a tomar o medicamento, a Ritalina, eu tinha a impressão que a minha identidade havia se dividido entre o Ricardo medicado e o Ricardo sem medicação. Esse é um medo comum em muita gente. Mudar a percepção de si quando inicia um tratamento com remédios psiquiátricos. É claro, hoje eu tenho a consciência que eu ainda sou a mesma pessoa, mas tem diferenças significativas que, quando eu olho e comparo com o meu eu não medicado, quase parece que não se trata da mesma pessoa. A metáfora da ruptura do eu interno e do eu externo presente na série fica ainda mais evidente no TDAH, porque ali a gente está falando de um eu feito para trabalhar em sua segmentação interna produtiva e de outro eu feito para viver a vida fora do trabalho em uma segmentação externa não produtiva. O motivo de eu tomar o meu medicamento para TDAH é justamente para conseguir ter atenção focal e priorizar o período do meu dia em que eu preciso trabalhar. Ou seja, ser produtivo. Se você ainda não me conhece, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas Nascimento e por aqui eu faço análises de filmes, séries e também sobre a vida. E apesar de eu pegar ruptura aqui como um tema principal, essa não é bem uma análise psicológica de ruptura. Eu já fiz sim uma análise da primeira temporada que eu vou deixar aqui no card, mas agora eu vou discutir sem spoiler algumas questões que a série tem levantado nessa segunda temporada e que são bem pessoais. Então, não se preocupe tanto com spoilers. Eu quero narrar aqui de maneira bem pessoal mesmo a minha primeira experiência com a Ritalina. A primeira vez que eu tomei esse medicamento aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu comecei a chorar. É quase como se viesse aquele pensamento de é assim que as pessoas de fato enxergam o mundo? A sensação que eu tinha era de que antes da Ritalina, o meu eu ficava tão dentro da minha mente que existiam 10 andares de acesso até chegar de fato naquele eu responsivo. E era a partir desse eu que acontecia a minha interação com o mundo. Então, se alguém conversasse comigo, era como se a pessoa tivesse de subir 10 andares até chegar nesse eu responsivo. Isso nos piores dias. Nos melhores, eu estava a uns 3 andares de distância do mundo externo, mas eu me sentia muito preso dentro de mim. E quando eu tomei a Ritalina pela primeira vez, é como se o meu eu simplesmente tivesse saído dessa perspectiva unicamente interna para, enfim, interagir com o mundo. É importante dizer que, além do diagnóstico de TDAH, eu também sou diagnosticado com outra condição diferente do TDAH, que se chama tempo cognitivo lento. Em alguns momentos eu era super hiperativo, em outros eu estava extremamente letárgico e tão imerso nos meus próprios pensamentos que quando alguém conversava comigo eu simplesmente não respondia. As pessoas precisavam literalmente me cutucar para que eu respondesse de fato. Isso me gerava prejuízos sociais, profissionais e, é claro, financeiros. Fazendo um paralelo com o que acontece mais ou menos em ruptura, eu tomo a Ritalina para acessar o meu eu produtivo, esse meu eu que tem contato com o mundo. Meu trabalho consiste em conversar, então os meus atendimentos precisam ser feitos comigo medicado. E aliás, se você tem interesse em fazer psicoterapia online comigo, eu vou deixar o meu e-mail aqui na tela e também na descrição desse vídeo. Enfim, se eu não estou medicado, eu até consigo fazer um atendimento dependendo do horário, se for de manhã, por exemplo. Mas eu não conseguiria, por exemplo, atender depois do almoço sem a Ritalina, porque eu sei que todo mundo tem esse período de baixa depois do almoço, todo mundo sente uma sonolência, né? A maioria das pessoas tem isso. Mas eu vou dizer que isso era impossível quando eu não estava medicado. Eu não conseguia trabalhar logo depois do almoço. Não era eu fazendo corpo mole, como eu costumava acreditar na época, né, antes do diagnóstico. O fato era que se eu tentasse trabalhar, as pessoas conversavam comigo e eu simplesmente não respondia. Isso me fez pensar em ruptura, porque o meu eu interno tem a ver com produtividade. Por eles terem a identidade segmentada, quando eles voltam para casa, tão cansados e apáticos. O momento em que o Mark pega o elevador para o mundo externo me lembra muito o efeito rebote do meu medicamento.
Se você não está familiarizado, a maioria dos remédios para TDAH age em um período curto no organismo do indivíduo. Então, quando o efeito passa, é como se ele tivesse voltado ao estágio desatento, mas de uma maneira ainda mais intensa. No meu caso, é como se eu voltasse aos meus 10 andares dentro da minha mente, o que não é de inteiro ruim, como eu só fui perceber nos últimos tempos. Quando eu comecei meu tratamento, foi quase como se eu tivesse excluído por completo o meu eu não medicado. Eu vou te falar que demorou muito tempo para eu perceber que os dois eus são a mesma pessoa e, pior, eles são complementares e cada um deles tem a sua utilidade, até mesmo aquele eu que não responde da maneira como deveria a esse mundo externo. Hoje eu reconheço que o Ricardo sem Ritalina é importante porque, apesar de cansativo, este é o meu estado mais profundo de criatividade. É claro, ali não tem objetivo nenhum, não tem prioridade, não tem atenção, não tem foco, é uma caixa de areia mental. A criatividade é justamente esse desvio do foco objetivo, é a experimentação no contexto lúdico. E eu acho que eu demorei tempo demais para perceber que eu precisava integrar os meus dois eus, o meu eu produtivo, que sim serve o seu propósito, e também o meu eu não produtivo, que não só tem a utilidade da criatividade, como também me leva a um momento de zero utilidade, uma espécie de contemplação interna. Eu tenho que ser realista, eu preciso da Ritalina para dirigir, eu preciso da Ritalina para trabalhar, para uma série de coisas que eu faria de forma insatisfatória se eu não tivesse medicado. Mas eu também preciso voltar ao meu estado original para pensar na vida. Em outras palavras, por mais que eu tente segmentar e dividir, no fim do dia eu sei que eu ainda sou a mesma pessoa. Lembrando que eu estou falando especificamente dessa categoria particular de medicamento para TDAH, que é a que eu tenho experiência, né? Essa é a minha experiência pessoal com o medicamento e essa também é minha percepção bem pessoal de ruptura, cujo arco atual do Mark me fez refletir.